Assim que comprei a casa de campo, meu filho me ligou e disse: "Pai, prepare-se. Daqui a 1 hora chego com 20 parentes da minha esposa. Compre comida, arrume os quartos. Vamos ficar por 2 semanas." Escutei tudo, não disse nada e comecei a planejar como daria uma lição neles. Quando todos chegaram, uma surpresa os aguardava, algo que nunca esquecerão. Baseado em uma história real, amigos, escrevam nos comentários de que cidade vocês são e quantos anos têm. Estou muito curioso. Quem está nos acompanhando? Boa leitura. Eu estava diante do espelho no banheiro da minha nova casa de campo, enxugando lágrimas das bochechas, não de dor, mas de felicidade. Aos quase 70 anos, depois de 45 anos de casamento e 5 de viuvez, finalmente fiz algo verdadeiramente para mim. Aquela casinha modesta, com um terreno onde eu poderia montar uma estufa, plantar um canteiro de flores e algumas macieiras, com janelas que davam para um campo verdejante e um bosque de eucaliptos, agora era minha, só minha. Gastei todas as minhas economias, R$ 1.600.000, juntados centavo a centavo, negando-me pequenos prazeres por décadas. Mas valeu a pena. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lugar que ninguém poderia tirar de mim. Um cantinho onde eu poderia capinar os canteiros em silêncio, ler livros e simplesmente existir. Calmo, sem pressa. Toquei a parede recém-pintada num tom quente e cremoso, como uma boa manteiga caseira. Respirei o cheiro de madeira nova. E senti algo que não sentia há anos. Liberdade verdadeira. Naquela manhã, preparei um mingau na minha pequena cozinha, abri a janela, ouvi o canto dos pássaros e reguei os vasos de mudas que comprei no vilarejo. Depois, caminhei pela casa, imaginando onde colocaria minha velha poltrona reclinável. Tudo estava perfeito. Tudo era meu. O telefone tocou enquanto eu pendurava camisas no armário do quarto. Na tela, apareceu Rafael, meu filho. Sorri, pensando que talvez ele quisesse me parabenizar pela mudança, embora soubesse que ele sempre foi contra a compra. "Pai, isso é desperdício de dinheiro", insistia. "Fique no apartamento mais perto de nós." Perto deles? Não, perto dele, para que eu estivesse à disposição sempre que precisasse. "Oi, filho", respondi com aquele calor paternal que, por mais que eu tente, nunca desaparece, mesmo depois de tantas decepções. "Pai, prepare-se. Daqui a 1 hora chegamos aí. 20 pessoas, toda a família da Mariana." Ele jogou a frase sem um olá ou pausa mínima. "Você vai precisar acomodar todo mundo, preparar comida, deixar tudo pronto." Ficamos só por 2 semanas. O mundo pareceu balançar. Meu coração disparou tanto que por um momento pensei que não aguentaria. 20 pessoas? "Rafael, eu acabei de me mudar. Não tenho nem..." "Pai, sem começar." Ele me cortou, com aquele tom que apareceu depois que se casou. "É a sua família agora. Você tem que ajudar." A Mariana disse que a prima dela, Paula Ribeiro, vem com 4 filhos. O irmão, Nuno Ribeiro, com a esposa e os gêmeos. E os tios, Pedro e Ricardo Ribeiro, também com suas famílias. São férias, eles precisam de um lugar para ficar. De graça. "O seu lugar é perfeito, Rafael. Aqui só tem 2 quartos. Não consigo nem imaginar onde..." "Nós somos sua família", disse ele seco. "Você tem que ajudar. E, aliás, por que comprar uma casa tão grande se não é para nós? Não seja egoísta, pai. Já estamos a caminho. Faça as compras, arrume tudo, prepare toalhas. As crianças querem ir ao Rio, então tenha petiscos prontos para quando voltarem." E desligou. Simples assim. Fiquei parado com o telefone na mão, sentindo a felicidade que acabara de vivenciar evaporar. 20 pessoas, sem aviso, sem perguntar se eu podia recebê-los, se eu queria isso, se eu tinha recursos, e o pior, a forma como falavam da minha casa, como se fosse um resort gratuito. Olhei para minha casinha. 2 quartos, uma sala apertada com um sofazinho, a geladeira quase vazia, alguns ovos, um pouco de leite, 2 tomates, queijo, uma garrafa de água. Como eu ia alimentar 20 pessoas com isso? Mas o que mais me chocou não foi a logística, e sim o fato de que minha opinião, mais uma vez, não importava. Meu filho decidiu por mim.
Simplesmente decretou: minha casa, meu dinheiro, meu tempo, tudo, aos olhos dele, era um recurso coletivo. Como se eu não fosse um pai, mas um caixa eletrônico com alma. Sentei-me na beira da cama, aquela que escolhi com tanto cuidado, onde sonhava acordar pela manhã e ver meu jardim pela janela. Em vez disso, senti aquele vazio no estômago que aparecia toda vez que Rafael e a esposa invadiam meu antigo apartamento. Reviravam a geladeira, pegavam o que podiam, usavam meu carro, pediam dinheiro e sumiam até a próxima. Lembrei do dia após o funeral da minha esposa, quando eu estava perdido. Rafael passou os olhos pelos colares dela, pelo relógio do meu pai. Pai, você tem muita tralha. Deveria vender isso. A gente resolve, não se preocupe. Na sua idade, é melhor viver mais leve. E eu, derrotado, deixei que ele levasse metade da minha vida, incluindo o relógio de ouro do meu pai. Quando vendi o apartamento para comprar essa casa, ele implorou para que eu entregasse o dinheiro para ele gerenciar. Pai, você não entende nada de investimentos modernos. Eu sei como multiplicar isso. Recusei. Ele ficou magoado e não falou comigo por um mês. E agora, no primeiro dia na minha casa, ele já a tratava como um resort. Lágrimas escorreram novamente. Olhei pela janela para o meu futuro jardim. Em uma hora, toda aquela paz, aquela liberdade conquistada a duras penas, viraria caos. Levantei-me, as pernas pesadas como chumbo. Cabelos grisalhos, idade, cansaço. Tudo se fazia sentir no corpo. Na cozinha, abri a geladeira. Pior do que eu lembrava. 3 ovos, 1 litro de leite, 2 tomates, um pedaço de queijo, uma garrafa de água. No armário, uma lata de feijão, uma de atum, meio pacote de arroz, sal, pimenta, azeite. Nem pratos eu tinha suficientes. Comprei só 4, achando que mais não seria necessário. Restavam 50 minutos. 50 minutos para um milagre. Peguei a carteira, as chaves do carro. Restavam 30 mil reais até a próxima aposentadoria. Só isso. A viagem ao vilarejo parecia uma eternidade. A cada minuto, o aperto no peito aumentava. O tempo estava acabando. Na mercearia, corri pelas prateleiras calculando mentalmente cada compra. Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, alguns legumes baratos, pão. Nada gostoso, nada especial. Apenas o básico para tentar alimentar tanta gente. Na caixa gastei 12 mil reais, quase metade do que me restava. Quando voltei para casa faltavam 20 minutos. Fervi água para o macarrão e o arroz. Abri as latas com mãos trêmulas. Cortei os legumes enquanto lágrimas escorriam. Não eram do Cebola. Era raiva, impotência, tristeza. Enquanto tentava improvisar algo, uma pergunta girava na minha cabeça. Como cheguei a esse ponto? Após a morte da minha esposa, quis ser um bom pai, um sogro paciente, um avô disponível, sempre pronto a ajudar. Rafael pediu dinheiro para a entrada do apartamento. Eu dei. Quando faltava para a prestação, eu cobria. Quando queria levar a família de férias e não tinha dinheiro, lá estava eu. Lembrei de Mariana ligando sem cerimônia, pedindo para móveis. O pai do Rafael sempre ajuda. E eu transferia o dinheiro silenciosamente, sem retorno. Ou como Rafael insistiu para que eu fosse fiador de um empréstimo, porque ele tinha histórico ruim. Quando mencionei, com cuidado, que arriscava minhas economias, ele disse: pai, não exagere. Não é bom ser útil à família em vez de só ficar sentado envelhecendo? Útil? A palavra cortou como vidro. Eu não me sentia útil. Sentia-me usado. Não como pai, mas como um terminal bancário ambulante. Ouvi o barulho de carros lá fora. Olhei pela janela e congelei. 3 carros, porta-malas abertos. Pessoas descendo, rindo, tirando malas, coolers. Crianças gritando, correndo. Adultos agindo como se estivessem na casa de praia de um chefe. No centro, Rafael dando ordens como se fosse o dono do lugar. Pai! Gritou ele. Vem ajudar com as malas! Estava na cozinha com uma colher de pau na mão, mexendo um molho de tomate que começava a queimar. Algo dentro de mim se rompeu. Não foi dramático, como nos filmes. Foi silencioso, como uma linha fina que se quebra sob o peso de tudo que se acumulou. Abri a porta e vi exatamente o que temia. 20 pessoas.
de bebês a idosos. Alguns já de roupa de banho, outros abrindo cervejas dos seus coolers. Todos me olhavam com aquela expressão que se dá ao funcionário de um hotel, educada, mas cheia de expectativas. "Vitor!" gritou Paula Ribeiro segurando um bebê chorando. "Que casa linda! As crianças vão adorar. Espero que tenha comprado comida. Estamos famintos." Nuno, irmão da Mariana, aproximou-se e bateu no meu ombro. "Pai, aqui é o paraíso. Comprou comida? As crianças estão com fome da viagem." Claro, eles sabiam que o avô Vitor sempre resolveria. Como sempre. Rafael se aproximou com um sorriso forçado, mais irritado do que alegre. "Os quartos estão prontos? Paula e as crianças vão ficar no seu quarto porque o bebê chora à noite. Eu e Mariana ficamos no outro. O resto se ajeita na sala meu quarto. Aquele onde pendurei minhas roupas ontem, onde sonhava tomar café, olhando o jardim. Agora era para o bebê, e eu para o sofá da sala. Vi a multidão invadindo a casa, tocando minhas coisas, falando da casa como se fosse deles, e pela primeira vez em anos, senti não cansaço, mas indignação. Uma indignação pequena, mas real, de dignidade. Ainda não sabia o que fazer com ela. "Pai, cadê a comida?" gritou Rafael do corredor, como se eu fosse um garçom que esqueceu o pedido. "As crianças estão com fome e nós também queremos comer antes de nos instalarmos." Voltei à cozinha. O arroz estava meio queimado, o macarrão quase desmanchando, o molho aguado. Era tudo o que eu tinha, tudo o que consegui preparar com o tempo e o dinheiro que restavam. Comecei a servir nos pratos. Só tinha 8. Tive que usar xícaras, tigelas, até a tampa de uma panela para o filho menor. A humilhação era completa. "Isso é tudo?" perguntou Nuno, torcendo o nariz para a porção simples de arroz com molho. "Cadê a carne? Ou pelo menos frango?" "Vocês chegaram sem avisar." Comecei. E eu não tive tempo. Mariana me interrompeu. "Vitor, tudo bem. Entendemos que você não esperava tanta gente, mas podia ter se esforçado mais. Somos família, não é? Dinheiro na conta. Se soubessem que gastei metade do que me restava para comprar aquela comida que agora criticavam. Embora provavelmente soubessem e criticassem mesmo assim." "Vovô", puxou um dos gêmeos de uns 8 anos. "Pode pedir pizza e refrigerante, senão vamos ficar com fome depois." Olhei para eles, crianças inocentes, mas já criadas na ideia de que o avô sempre dá tudo. "Não tenho dinheiro para pizza agora, meninos", disse suavemente, tentando não me alterar. "Como assim, sem dinheiro?" surpreendeu-se Nuno. "Você acabou de comprar uma casa enorme." Paula, trocando a fralda do bebê bem na minha mesa de jantar, interveio. "Vitor, você precisa ir ao vilarejo. Precisamos de fraldas, fórmula, comida. Anotei tudo num guardanapo. Aqui está a lista. Aproveite e pegue uns petiscos e bebidas." Peguei a lista com mãos trêmulas. Fraldas, fórmula, salgadinhos, refrigerante, sorvete, carne para churrasco, carvão, vinho, cigarros, creme, repelente. Pelos meus cálculos, uns 60 mil reais. O dobro do que me restava. "Paula, não tenho essa quantia agora." Comecei. "Vitor, não exagere", cortou ela. "É só o básico. Você não vai ficar pobre por isso. Deve ter uma reserva ou um cartão reserva. Dia de chuva." E isso, o que não era, o dia de chuva? Pedro Ribeiro, um dos tios da Mariana, veio com uma cerveja na mão. Dele, do cooler deles, porque eu nem água tinha comprado. "Vitor, precisamos de um dinheiro. As crianças querem ir ao parque aquático amanhã e nós adultos talvez passemos no cassino. Você ajuda com uns trocados para a diversão?" Enquanto eu calculava como esticar os 30 mil reais que restavam, Ricardo Ribeiro, o outro tio, assentiu. "É, e também precisamos de gasolina. Viajar por aqui não é barato. Mas você entende, essas saídas em família custam caro. Saídas em família. Às minhas custas. Enquanto eu durmo no sofá. As crianças chegaram ao meu jardim, aquele que reguei com tanto carinho pela manhã. Um delas pisoteou os tomates que plantei. "Crianças, cuidado!" gritei da janela. "Deixa elas brincarem", respondeu Nuno sem nem se virar. "São crianças, precisam de espaço." Espaço no meu jardim, nos meus canteiros. Rafael se aproximou enquanto eu lavava a louça na pia. "Pai,
precisamos conversar sério. A família da Mariana está adorando, mas acho que você poderia se esforçar mais para deixá-los confortáveis. Virei-me com as mãos cheias de espuma. Esforçar-me mais. A comida, para ser honesto, ficou meio sem graça. E parece que você não está feliz com a nossa presença. Essa é uma chance de se aproximar da família da Mariana. Você deveria ser grato por eles quererem passar tempo com você. Grato. A palavra soou como um tapa. Grato por quê? Por uma multidão invadir minha casa sem aviso, sentar no meu pescoço e ainda exigir conforto. Além disso, acrescentou Rafael, você sabe que precisamos de apoio financeiro para essas férias. Viajar com tanta gente não é barato, mas não se preocupe, depois a gente devolve. Depois. Aquele depois que ouvi 5 vezes e nunca vi um centavo de volta. Naquela noite, enquanto 20 pessoas dormiam na minha casa, eu estava deitado no sofá, ouvindo roncos de todos os lados e olhando para o teto. Quando foi que perdi o controle da minha vida? A resposta veio rápido. Perdi aos poucos. Cada vez que dizia sim quando queria dizer não. Cada vez que abria a carteira em vez da boca. Cada vez que permitia que me tratassem como se eu tivesse um estoque infinito de dinheiro e nenhuma dignidade. Mas naquela noite, na escuridão, percebi algo mais. Ainda havia tempo de recuperar esse controle. Na madrugada, acordei às 5 da manhã com uma dor terrível nas costas. Não havia sono decente naquele sofá duro, mas a tranquilidade durou apenas meio minuto. O bebê da Paula começou a chorar. Depois, outras crianças. A casa se encheu de correria, gritos, portas batendo. Levantei-me, sentindo cada um dos meus quase 70 anos, e peguei a cafeteira, na esperança de pelo menos um café em paz. Mas na cozinha, Nuno já revirava meus armários. Bom dia, Vitor, disse, sem nem me olhar. Onde está o café decente? E precisamos de um café da manhã caprichado. As crianças estão crescendo. Só tenho café solúvel, respondi, tentando manter a voz firme. E quase não tem comida. Como assim, não tem comida? Ele pareceu genuinamente surpreso. O que as crianças vão comer? Silenciosamente, abri a geladeira. 6 ovos, algumas fatias de pão, um pouco de manteiga. É isso. Posso fazer ovos mexidos. Ofereci, sabendo que só daria para 2. 6 ovos para 20 pessoas, bufou Nuno. Vitor, você não está entendendo a proporção. Vá ao vilarejo, compre o que precisa. Cereais, bacon, sucos, tudo direitinho. E traga dinheiro. As crianças precisam de diversão. Como se eu tivesse um banco no quintal. Paula entrou na cozinha com o bebê no colo, cara de poucos amigos. Vitor, precisamos urgentemente de compras. A fórmula do bebê acaba hoje. As fraldas estão no fim. E eu também preciso de algumas coisas. Aqui está a lista, olhei. Fórmula infantil, cara. Comida orgânica. Fraldas premium. Roupas de marca. Cosméticos, vinho, shampoos. Mais 30 mil reais no mínimo. Paula, já disse ontem, não tenho esse dinheiro. Acabei de me mudar, gastei tudo. Vitor, cortou ela, irritada. Você não entende? É o seu neto. Quer mesmo que ele fique sem o necessário? Agora era chantagem emocional com a criança. Um novo nível. As crianças começaram a chegar à cozinha. 5 pequenos, de 4 a 12 anos. Todos famintos, todos com perguntas. Vovô, você sabe fazer panquecas? Perguntou uma menina. Meu outro avô sempre faz. E bacon? Gritou um menino. Bem muito. Olhei para eles inocentes, mas já criados para achar que o avô é quem sempre dá tudo. Ricardo Ribeiro entrou, bocejando. Vitor, precisamos planejar o dia. As crianças querem ir ao parque de diversões, aquele a 1 hora daqui. Ingressos custam uns 3 mil por pessoa, mais gasolina, comida. Você ajuda, né? 3 mil por pessoa. 20 pessoas, mais despesas. Mais de 70 mil reais por um dia. Ricardo, não consigo arcar com isso. Comecei. Para, Vitor, interrompeu Mariana. Não seja pão duro. As crianças têm tão poucos dias felizes no ano. Isso é para a família. Será uma memória para a vida toda pão duro. Agora eu era pão duro por não querer gastar minhas últimas economias para bancar as férias dos outros. Rafael desceu do andar de cima, bem dormido, satisfeito, sentando-se à mesa. Bom dia, pai. E aí, como estão as compras?
Precisamos ir ao vilarejo. A família está no limite. Vamos levantar o astral de todos astral. Às minhas custas, na minha casa, enquanto eu durmo no sofá. Rafael, disse reunindo coragem, precisamos conversar. Não posso pagar por comida, passeios, viagens. Simplesmente não tenho dinheiro. Ele me olhou com aquela expressão arrogante que conheço desde criança. Pai, entendo que você quer economizar, mas é a família. Na família, não se pode ser mesquinho. Ele estava certo em uma coisa. Na família verdadeira, não se pode ser mesquinho, mas só se for uma família, não um grupo de aproveitadores disfarçados de parentes. Pedro Ribeiro se aproximou. Olha, Vitor, por que ficar na mesmice? Já que estamos aqui por 2 semanas, vamos aproveitar ao máximo. Podemos alugar um barco, ir ao restaurante do vilarejo, aquele com varanda. Vamos fazer uma festa de família de verdade, festa. Às minhas custas. Com barcos, com restaurante, com os desejos dos outros. Pedro, acho que você me entendeu mal. Comecei calmamente. Não convidei vocês e não concordei em pagar férias para a família. Não tenho esse dinheiro. Silêncio mortal. 20 pessoas, todas olhando como se eu tivesse explodido uma árvore de Natal. Como assim, sem dinheiro? Disse Mariana, como se eu estivesse traindo. Você comprou essa casa. Com todas as minhas economias, respondi. Quase não me resta nada. E daí? Deu de ombros Nuno. Se vire. Pegue um empréstimo, faça algo. É uma chance única de reunir a família. Uma chance única. Férias que eu não pedi e não posso pagar. Estava na minha cozinha, cercado por uma multidão que me via não como pessoa, mas como carteira. E pela primeira vez em anos, em vez do habitual, tá bom, senti raiva. Uma raiva pura, justificada, quase física. Ainda não sabia o que fazer com ela, mas sabia que era o fim do jeito como as coisas eram. As horas seguintes passaram como em um nevoeiro. Cada um deles veio com novas exigências, listas, pedidos. Todos tinham necessidades. Todos tinham certeza de que eu deveria pagar. Ao meio-dia, já havia somado pedidos que ultrapassavam R$180 mil, mais que minha aposentadoria mensal. Estava sentado na varanda dos fundos, tentando processar tudo, quando ouvi portas de carro batendo. Meu coração disparou. Mais alguém chegou, mas ao olhar, vi uma senhora sozinha saindo de um carro pequeno. Era Dona Teresa, minha vizinha do fim da rua. Nos conhecemos brevemente quando me mudei. Vitor, chamou ela, me vendo. Desculpe vir sem avisar. Trouxe alguns legumes do meu quintal. Queria saber como você está se ajeitando. Quando se aproximou, seu olhar percorreu o quintal. Carros, crianças correndo, adultos espalhados como se estivessem numa pousada. Nossa, disse baixo. Montou um hotel aqui? É, respondi com um sorriso forçado. A família do meu filho chegou, mas o olhar dela captou mais do que eu disse. Meus olhos, o cansaço no rosto, o comportamento dos hóspedes, tudo denunciava a situação. Vitor, disse ela em voz baixa, posso falar com você um instante a sós ali no carro? Fomos até o portão. Quanto tempo eles vão ficar? Perguntou direta. 2 semanas, respondi. E quem paga por tudo? Silenciei. Depois suspirei. Eles acham que sou eu. Ela assentiu lentamente. Imaginei. Já vi isso antes. Chegam na casa de pais idosos e agem como se eles não fossem pessoas, mas caixas eletrônicos ambulantes. Suas palavras me acertaram como um choque. Caixa eletrônico ambulante. Não pai. Não pessoa. Não dono da casa. Apenas um recurso. Posso perguntar? Continuou ela. Eles perguntaram se você pode pagar por isso? Não. Perguntaram se você queria isso? Não. Ofereceram alguma ajuda? Não. Ela me olhou nos olhos. Então, Vitor, desculpe, mas isso não são hóspedes. Não é família. É exploração disfarçada de laços de sangue. Pela primeira vez, ouvi isso em voz alta. Não na minha cabeça. Não num sussurro de consciência, mas de uma pessoa de fora. E percebi que ela estava certa. Não sei o que fazer, confessei. É a minha família. Família é quem respeita seus limites, disse ela firme.
Família não chega sem avisar e exige tudo às suas custas. O que está acontecendo aqui não é hospitalidade, é abuso. Nesse momento, Rafael apareceu. Pai, aí está você. Vai ao vilarejo. Precisamos de compras. E passe no banco. Precisamos de dinheiro. Dona Teresa o encarou sem dizer nada. Quando ele saiu, ela se virou para mim. Vitor, quando foi a última vez que algum deles fez algo por você? Não pediu, mas ofereceu ajuda? Ligou só para saber de você? Pensei. A resposta era clara. Meses atrás. E só por necessidade. Ninguém se preocupava comigo, só pediam. Eu sabia, disse ela. Você tem 70 anos. Trabalhou a vida toda, tem direito à paz. Não deve nada a ninguém, nem aos parentes, se eles não te respeitam. Ela tirou um cartão da bolsa. Este é meu sobrinho, André Matos. Ele é advogado no centro da cidade. Se quiser estabelecer limites legais, ele pode ajudar. Você tem o direito de decidir quem fica na sua casa, em quais condições e como se proteger. Depois que ela foi embora, sentei na varanda segurando o cartão. Pela primeira vez em dias, não pensava em listas de compras. Pensava em como 5 minutos com uma estranha me deram mais respeito e apoio do que 3 dias com meus parentes. À tarde, tomei uma decisão. O parque de diversões foi escolhido sem minha participação. Todos já haviam decidido que iriam. Ingressos, comida, gasolina, tudo por minha conta. Pai, disse Rafael como se nada tivesse acontecido. Vai ao banco, pega dinheiro e passa no mercado. Olhei para ele, de verdade. Quando meu filho virou alguém que só dá ordens? Quando o pai virou um funcionário? Rafael, disse calmamente, precisamos conversar sério. Não posso e não vou pagar por tudo isso. Pai, lá vem você de novo. Ele fez uma careta. Se está curto, use o cartão. Você deve ter um cartão de crédito. Não quero fazer dívidas para pagar as férias de alguém. Não é férias, pai. É tempo com a família, e família é o principal. Assenti. Verdade. Família é o principal. Por isso vou à cidade, mas não por compras. Peguei as chaves, o cartão de André Matos e pela primeira vez em 3 dias fiz algo por mim. A viagem ao escritório dele, no centro, foi os 20 minutos mais tranquilos daquele tempo. Ninguém pedia dinheiro. Ninguém gritava. Ninguém me via como um caixa eletrônico. André, um homem de uns 50 anos com um olhar gentil e aperto de mão firme, me ouviu sem interrupções enquanto contava tudo, desde a invasão repentina até as listas de compras e o "a gente paga depois". Vitor, disse ele quando terminei, o que você descreveu é violência financeira contra um idoso. Serem parentes não dá a eles direito sobre sua casa ou seu dinheiro. Mas é a minha família, suspirei, repetindo o que usei para justificar tudo nos últimos anos. Família de verdade não usa. Família de verdade pergunta antes de tomar. Família de verdade considera seus interesses, não apenas os desejos deles. E o que eu faço? Perguntei. Primeiro, a casa é sua. Você decide quem fica e em quais condições. Se alguém se recusar a sair, é invasão, mesmo sendo parente. Mesmo parente? Exato. Segundo, se quiserem ficar, você pode exigir pagamento por valores de mercado. Hospedagem, alimentação, contas, tudo custa. Você está fornecendo de graça. Juntos, elaboramos um documento oficial com as condições. Hospedagem a R$6.000 por dia por pessoa, alimentação a R$1.000 por dia, contas fixas em 15.000 para o período. Isso te dá opções, explicou André. Querem ficar? Pagam. Não querem? Vão para um hotel. É justo. No banco, conversei com Carlos Almeida, o gerente. Pedi proteção para minhas contas, para que grandes saques fossem bloqueados sem confirmação. Ele configurou tudo. 3 horas depois, voltei para casa, um homem diferente com papéis na mão e confiança na cabeça. A família estava na sala, esperando, irritada. Pai, onde você estava? Perguntou Rafael, bravo. Precisamos de comida e dinheiro para amanhã. Fui resolver assuntos, respondi calmo. E agora, precisamos conversar. Sentei na minha poltrona, a única coisa que deixaram livre, e olhei para todos. Estive com um advogado.
Queria saber meus direitos como dono desta casa e como agir nessa situação. Silêncio total. Que direitos? Riu Mariana, nervosa. Do que você está falando? Estou falando, continuei, que vocês chegaram sem convite, me impuseram gastos de centenas de milhares e agem como se estivessem num resort all-inclusive. Pai, somos família, começou Rafael. Deixe-me terminar, disse, colocando os papéis na mesa. Se quiserem ficar, aqui estão as condições. Hospedagem, alimentação, contas, tudo pago, por valores de mercado, silêncio absoluto. Você quer cobrar de nós? Exclamou Paula. Quero que paguem pelo que usam, respondi. Listei em voz alta. Hospedagem, 6.000 por dia por pessoa, alimentação, 1.000 por dia, contas, 15.000 fixos para 20 pessoas por 2 semanas. Total, mais de 3 milhões de reais. Isso é um assalto, gritou Nuno. É o preço de mercado, respondi calmo. Se estivessem num hotel ou restaurante, pagariam o dobro. Mas somos família, gritaram todos juntos. Família é respeito, ajuda, consideração, disse. Não é chegar sem avisar e exigir que eu pague tudo. Pedro se levantou. Isso é chantagem. Não, respondi. Chantagem é ameaçar com algo ruim. Estou oferecendo uma escolha. Paguem ou procurem outro lugar. Você quer nos expulsar, sua família? Gritou Rafael. Não expulso ninguém. Ofereço opções. Querem ficar? Paguem. Não querem? Vão para onde for conveniente e gratuito. O caos explodiu. Gritos, acusações, emoções teatrais, ameaças. Mas percebi que nada disso me afetava mais. Era como se um escudo tivesse surgido dentro de mim. As palavras deles viraram ruído vazio. Isso é loucura, gritou Mariana. Você está agindo como um estranho. E vocês como hóspedes exigentes, respondi. Hóspedes que não pagam. Nuno tentou me intimidar. Vitor, você está cometendo um erro grave. Somos uma família grande. As notícias correm. Quer ser lembrado como o avô que expulsou os parentes? Que me lembrem, disse. Prefiro ser o velho que se defendeu a ser o que deixou que pisassem nele. Paula começou a chorar, lágrimas claramente forçadas. Não acredito que você virou tão frio, Vitor. Meu filho precisa de estabilidade e você nos expulsa. Seu filho precisa de pais que o sustentem, respondi, não de viver às custas do avô. As crianças entraram correndo, assustadas com o barulho. Vovô, por que estão gritando? Perguntou uma menina com olhos assustados. Meu coração apertou. Elas eram reféns do comportamento dos pais. Os adultos estão discutindo os planos de férias, disse suavemente. Vão brincar lá fora. Mas vamos ao parque, né? Perguntou um menino. O papai disse que você vai nos levar. Olhei para seus rostos cheios de esperança e para os pais que prometeram diversão às custas do meu bolso sem me consultar. Desculpem, meninos, disse calmo. Essa viagem custa mais do que eu tenho. Mas você é rico, exclamou um dos gêmeos. Comprou uma casa grande. Da boca de uma criança, ouvi o que todos os adultos pensavam. Se você tem uma casa, é obrigado a pagar. Ter uma casa não significa ter dinheiro, respondi. Economizei a vida toda para comprá-la. Agora, quase não me resta nada. Rafael tentou parecer razoável. Pai, vamos fazer assim. Reconhecemos que exageramos um pouco. Talvez devêssemos ter perguntado antes. Mas que tal? Te damos 30 mil reais por tudo, pelas 2 semanas. É justo? 30 mil reais, para 20 pessoas, por 2 semanas, para hospedagem, comida, água, luz. Rafael, disse, você propôs 100 reais por dia por pessoa. Isso não paga nem um almoço numa lanchonete, mas é alguma coisa, retrucou Mariana com desdém. Não, é uma ofensa. Mostra que vocês ainda não entendem o quão ingratos e abusivos estão sendo. Ricardo foi direto. Vitor, você esqueceu da sua esposa? Ela ficaria louca vendo como você trata a família, erro grave. Minha esposa, disse levantando da poltrona, trabalhou 30 anos em 2 empregos para que tivéssemos uma velhice tranquila. Ela ficaria furiosa ao ver a família transformando o marido dela num caixa eletrônico sem vontade. Cada real nesta casa é o trabalho dela e a minha vida. Silêncio mortal. Eles sabiam que não tinham mais argumentos.
Mas, como sempre, vieram as manipulações finais. Pois bem, disse Mariana fria. Se é assim, Vitor, vamos embora. Mas não espere que voltemos. E não espere ajuda se passar mal. Não espero ajuda de quem só aparece quando precisa de dinheiro, respondi. Sei distinguir quem está por amor e quem está por interesse. E vocês não são o primeiro caso. As malas começaram a ser feitas. Com raiva, barulho, portas batendo, coisas jogadas. As crianças choravam, sem entender. Os adultos cochichavam, lançavam olhares, levavam minha comida como se fosse direito deles. Rafael colocava uma mala no carro. Pai, espero que esteja feliz. Você destruiu a família por causa de dinheiro. Olhei nos olhos dele. Não destruí nada. Só parei de ser uma vaca leiteira. Um a um, os carros saíram, deixando para trás o silêncio. Um silêncio verdadeiro, honesto, pleno. Fiquei na varanda, ouvindo-o. Não era vazio, era espaço, onde a vida voltou. Caminhei pela casa. A cozinha, bagunçada, mas minha. Posso limpá-la quando quiser. A geladeira quase vazia, mas agora com minhas coisas. E, o principal, sem gritos ou exigências alheias. Então, ouvi outro carro. Meu coração pulou. Será que voltaram? Não. Era Dona Teresa, batendo na porta com uma panela na mão. Pensei em você, disse, com um sorriso caloroso. Trouxe um jantar para nós dois. Talvez você não tenha comido. Sentamos à minha mesa em silêncio, sem pressa. Depois ela perguntou, e aí, como você está? Olhei pela janela para o jardim, o pôr do sol, a varanda vazia. Sabe, me sinto livre. Pela primeira vez em anos, livre. E é assim que deve ser, Vitor. Você viveu 70 anos. Tem direito à paz. Não precisa ser um caixa eletrônico. Semanas se passaram. Minha vida entrou no ritmo tranquilo que sempre sonhei. Acordava quando queria, tomava café com o que me apetecia, trabalhava no jardim, mexia na terra, regava as plantas, via os brotos crescerem, lia livros na varanda, ao som dos pássaros. E, o mais importante, lembrava quem eu era quando não me puxavam, não pediam, não usavam. Dona Teresa passou a visitar 2 vezes por semana. Trazíamos chá, bolos, ou eu levava pepinos e ervas frescas do jardim. Puro, simples, sem segundas intenções. Ela me apresentou a outros vizinhos. Miguel Santos, um marceneiro local, consertou a calha e reforçou a cerca. Paguei o justo, não por obrigação, mas por respeito ao seu trabalho. Vitor, disse Miguel um dia, é bom trabalhar com quem valoriza o serviço dos outros. Tem gente que acha que tudo é de graça, como se a gente não tivesse contas. Rafael ligava 1 vez por semana, sempre com indiretas, dificuldades, dívidas, empréstimos. Eu apenas ouvia e dizia, desculpe, filho, não posso ajudar. As ligações foram ficando mais curtas, depois mais raras. Percebi que não sentia falta, não dos pedidos, das malas, do pai me ajuda. Sentia saudade da minha esposa, da voz dela, das noites tranquilas, mas não das invasões barulhentas e pedidos incessantes. Quase 6 meses depois, abri a porta e vi Rafael. Sozinho, sem Mariana, sem crianças. Pai, começou. Pensei muito no que aconteceu no verão. Talvez tenhamos exagerado. Talvez devêssemos ter ajudado com as compras. Mas você nos colocou numa situação constrangedora, com aqueles papéis, aquelas taxas. Você nos humilhou. Ele não estava arrependido. Estava ofendido, como um cliente que não ganhou desconto. Rafael, você veio porque sentiu minha falta ou porque precisa de algo? Ele desviou o olhar. Um pouco dos dois. Estamos numa situação complicada, financeira. Pensamos que você, como pai, poderia ajudar. Suspirei. O mesmo roteiro. Rafael, você não sente falta de mim. Sente falta do dinheiro que conseguia pedir. Quando foi a última vez que ligou só para conversar? Que ofereceu ajuda sem querer algo em troca? Ele ficou em silêncio, porque sabia a verdade. Eu te amo, filho. Isso nunca vai mudar. Mas não serei mais seu banco. Se quiser relação comigo, que seja como filho com pai, não como cliente com caixa. Ele se virou e foi embora. Bravo. Não ouvi mais. Fiquei triste, mas não culpado.
Entendi que estar sozinho não é o mesmo que ser solitário. Estava sozinho, mas em paz. Antes, cercado de pessoas que tomavam, exigiam, se irritavam, eu me sentia abandonado. Hoje de manhã acordei com o canto dos pássaros. Fiz café na minha cozinha. Sentei na varanda, na minha poltrona, vendo o sol surgir entre as folhas. Meus tomates que as crianças destruíram, replantei. Agora crescem fortes, buscando a luz, como eu. Tenho 70 anos e nunca estive tão feliz. Não gasto minha aposentadoria com os caprichos dos outros. Compro comida só para mim. Como e durmo quando quero. E o principal, ninguém me diz o que fazer. Dona Teresa ainda me visita. Às vezes traz um bolo, às vezes apenas senta comigo para um chá. Falamos do tempo, da vida, de como é difícil ser bom num mundo onde confundem bondade com conveniência. Certa vez, Miguel Santos disse: Vitor, é raro ver alguém que não se deixa pisar, mas permanece calmo. Te respeito. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Demorei a entender por que me tocaram tanto. Então percebi. Fazia tempo que ninguém me respeitava abertamente. Eles pegavam dinheiro, tempo, comida, mas não havia respeito em suas vozes. Só expectativas, reclamações, irritação se eu não atendia. Mas ali, um simples "te respeito" significava tudo. Aos 70 anos, depois de ser pai, avô, caixa eletrônico, ouvir "te respeito" é o suficiente. Uma manhã, o telefone fixo tocou. Raro, já que todos usam o celular. Vitor, era Helena, tia da Mariana. Quero me desculpar. Talvez tenhamos exagerado. Não foi por mal. Estamos acostumados a você sempre ajudar. Desculpe-me. Agradeci calmamente, mas não sugeri um encontro. Reconhecer é bom, mas precisa de mais que palavras educadas. Dias depois, a filha adolescente da Paula ligou. Vovô Vitor, posso te mandar um desenho? Te desenhei no jardim, lembra? Sorri. Claro, mande. Ela não pediu nada. Só quis compartilhar algo bom. Talvez algo esteja mudando neles. Talvez, com o tempo, as crianças dessa família cresçam com outro olhar, entendendo que o avô não é uma carteira infinita, mas uma pessoa que merece respeito, paz e vida própria. Não guardo rancor, mas também não volto ao ciclo onde eu era apenas conveniente. Outro dia, enquanto podava a parreira, um vizinho da rua ao lado se aproximou. Ouvi dizer que ano passado foi agitado por aqui. Chegaram, partiram, depois silêncio. Assenti. Tudo certo. Só coloquei limites. Ele riu, compreensivo. Parabéns, eu não consegui. Até hoje me sugam direto da geladeira. É de família, avô, você é nosso. E eu fico no miojo. Silenciosamente entreguei um pote de pepinos em conserva. Ele não pediu, só parecia precisar sentir que também era respeitado. Obrigado, Vitor, disse. Obrigado por existir. Penso muito na minha esposa. Sei que ela ficaria do meu lado. Silenciosa, firme, sem dramas. Apenas fecharia a geladeira e diria: quem quer, ajuda. Os outros, rua, ela era quieta, mas tinha uma força de aço. Aprendi isso com ela. Tarde, mas aprendi. 6 meses se passaram. A vida ficou calma, verdadeira. Ninguém mais liga com exigências. Ninguém aparece com malas e só por uns dias. Não me sinto culpado. Não espero ligações. Apenas vivo. E então, como sempre acontece, Rafael apareceu, sem avisar, sozinho, sem gritos, sem malas, sem multidão. Pai, disse, eu e Mariana repensamos tudo. Eu, pelo menos. Pensei muito. Talvez tenhamos errado. Talvez. Mas você também foi duro, com aqueles papéis, aquelas taxas. Foi cruel, escutei. Ele ainda não entendia. Achava que a mágoa dele era o principal, e transformar minha casa num quartel, minha carteira num buffet, era só um deslize. Rafael, disse firme, você veio porque sentiu minha falta ou porque precisa de dinheiro de novo? Ele hesitou, desviou o olhar. Um pouco dos dois. Estamos com problemas. Trabalho escasso, dívidas. Pensamos que você, como pai, poderia ajudar. Suspirei. O mesmo roteiro. Rafael, você não sente falta de mim. Sente falta do dinheiro que conseguia pedir,
Quando foi que ligou só para conversar? Que ofereceu ajuda sem querer algo? Quando trouxe algo além de listas? Ele ficou calado porque sabia a verdade. Eu te amo, filho. Isso nunca mudará. Mas não serei mais usado. Se quiser relação comigo, que seja como filho, não como cliente. Ele se virou, bravo. Então é isso? Tudo acabado? Sua família? Não, Rafael. Só coloquei um limite. Você pode vir como filho, não como pedinte. Ele foi embora. Não o vi mais. Fiquei triste, mas não doía. Não era mais refém da cortesia ou do parentesco. Entendi que ser necessário não é ser amado. Aprendi que quem precisa de mim só como recurso não é família de verdade. Família de verdade respeita, pergunta, ajuda, está por amor, não por interesse. Hoje, acordei com os pássaros cantando. Fiz café na minha cozinha. Sentei na varanda, olhando o primeiro botão florescendo no arbusto que plantei no último mês. Meus tomates, como num conto, crescem fortes, gordos, sem pressa, sem multidão, como eu. Tenho 70 anos. Nunca estive tão feliz. Tenho tudo o que preciso porque parei de pagar pelos desejos dos outros às custas das minhas necessidades. Tenho relações verdadeiras porque não aceito mais as falsas. Tenho silêncio porque aprendi a dizer não. E se alguém diz família acima de tudo, eu digo sim, a família verdadeira, sim. Aquela que respeita, não exige. Que pergunta, não manda. Que dá calor, não contas. Se gostou da minha história, assine o canal Conselhos de Pai. Aqui, compartilho o que aprendi aos 70 anos. Obrigado por lerem. Agora, escrevam nos comentários o que fariam no meu lugar e de que cidade são. Quero saber quem me acompanha. Se gostou, dê um like, assine e compartilhe suas impressões. Para a próxima história, clique na janela à esquerda. Obrigado por estarem aqui.